No século XIX, uma família isolada do mundo recebe a visita de um ser maligno que se nutre de medo. Assim, cabe a Diego salvar sua mãe dessa nova ameaça. E eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal para dar aquela força e vamos para a história de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje nós vamos falar de um filme bem interessante chamado O Páramo. É um filme que ele traz a história aí de uma família constituída pelo um pai, a mãe e um filho. E essa família vive lá na Espanha. Essa história se passa no século XIX. Essa família eles se isolam no campo, eles vão para uma terra longe dos conflitos. Naquela época existiam as guerras na Espanha e as pessoas procuravam, as pessoas que não queriam sofrer as consequências de uma guerra, eles se afastavam, iam para os campos. E esse filme traz essa história dessa família que vai para o campo, um lugar bem afastado da civilização, para ter paz. O páramo é o nome dado a esses lugares de campo afastados da civilização lá na Espanha, onde passa essa história. Esse é um filme de terror, terror psicológico, na maioria das vezes psicológico. Tem também ali um terror real em alguns momentos, mas na maior parte do tempo é um terror psicológico, é fruto da imaginação dos personagens. Essa história ela começa com a família naquele casebre ali, um casebre bem rústico. Eles têm um banheiro que fica fora da casa, que fica afastado, e à noite a criança, logo no início do filme, a criança eles usam pinico, né, para não precisar sair da casa para ir ao banheiro. E, e ele quebra o pinico dele, ele vai chamar o pai, a mãe para levarem ele eles chamam de latrina. E ele já vai ali assustado com aquela tensão, né, aquele medo ali, já começa aquele terror psicológico ali. Você já fica envolvido na história, pensando que vai acontecer alguma coisa ali, mas não acontece nada. Ele vai lá na latrina, faz o pipi dele lá, retorna para a cama. No outro dia ele completa ano, ele vai fazer aniversário e a mãe dele faz um bolinho para ele. O pai dele dá uma espingarda de presente para ele, que tem até o nome dele na coronha ali, no cabo da espingarda. E a mãe dele e o pai dele quer porque quer que ele vire um homem, que ele faça as coisas de um homem. E a mãe sempre tira ele de jogada, leva para o lado criança dele, né, que ele coloca ele ali naquela posição de criança. E o pai sempre querendo que ele seja um adulto, pensando possivelmente um momento em que ele possa, que ele tenha que tomar conta da casa da mãe dele e tal. E a mãe dá um presente para ele. O presente é uma lata, com aquela cordinha que a gente fala e coloca no ouvido, outro fala. E ele vai brincar com a mãe com aquilo. E o pai fica um pouco desapontado. E um pouco antes de dormir eles começam a contar histórias. A mãe está contando uma história lá e, e o pai começa a contar uma história real. Começa a contar a história de uma tal de uma besta lá que atormentava as pessoas e ela se apoderava da situação diante do medo da pessoa. O medo seria o poder desse ser lá que ele retrata nessa história. E ele conta como fora uma história real que aconteceu com a irmã dele. E inclusive a irmã dele acabou caindo de uma janela lá e morrendo por conta disso.
O fato é que essa história que o pai do Diego conta, o nome do garotinho é Diego, o pai dele conta essa história e é uma história real, e essa é a história que vai fazer parte do terror desse filme. Depois de uns dias, aparece lá no lugar onde eles estão um barquinho ali no riozinho que passa ali perto da casa, e dentro do barco tem um homem gravemente ferido. O pai do Diego vai lá, retira esse homem lá desse barco, né, ferido. Ele traz uma arma sem balas e o pai do Diego comenta que ele ficou sem balas e por isso ele foi ferido. E ele leva esse senhor para casa para cuidar dos ferimentos. Só que os ferimentos desse senhor é tão grande, né? Tão sem volta, sem reversão, sem cura, que esse senhor ele acaba se suicidando. Ele pega essa arma, que seria essa arma que provavelmente é a mesma que seria o presente do Diego, e ele pega assim no canto e dá um tiro na própria cabeça e se suicida na presença do Diego e da mãe dele. E aí o pai do Diego decide levar o corpo desse senhor para esse encontro da família e tal, e se coloca o corpo ali num cavalo e monta naquele cavalo e vai em busca da família daquele senhor, daquele homem. E aí a mãe e o Diego ficam os dois sozinhos na casa. Durante a noite tem uma tempestade. A mãe do Diego e o Diego eles vão brincar com aquela latinha que ela deu de presente para ele, que um fala e outro escuta. O Diego sai para fora da casa com a latinha e a mãe dele fica dentro da casa para falar com ele. No momento em que ela está falando com ele, ela pode ser fruto da imaginação dela, da mente dela ou não. Ela vê alguma coisa lá fora e pede pro Diego entrar correndo para dentro de casa. E ela pega essa arma e sai atirando em direção a essa suposta visão que ela está tendo. E assim começa toda a história do terror do filme. O pai do Diego não retorna mais, o cavalo dele retorna sozinho e a mãe já se toca de que poderia ter acontecido alguma coisa com o marido dela, né, com o pai do Diego, e os dois ficam ali, só os dois na casa, e começa a mãe dele ter essas visões, dessa aparição desse ser nessa história, e o Diego ele já pensa, né, na história que o pai dele contou, da besta que se alimenta através do medo da pessoa. Cada vez que a pessoa sente mais medo, ela vai se aproximando, ela começa longe, ela aparece longe e cada vez que a pessoa vai vendo ela vai se aproximando mais e tendo essa aproximação, esse crescimento devido ao medo da pessoa que a vê. E durante ali vários momentos do filme, a mãe do Diego vê essa aparição e atira muito em direção a esse ser que ela está vendo. O Diego ele tem ali uns coelhos de estimação e ele conversa com os coelhos e o diálogo dá a entender que o coelho está falando com ele. E chega um momento que nesse diálogo que supostamente ele tem lá com os coelhos, ele percebe, ele conversa com o coelho lá e na conversa eles conversam referente ao estado da mãe dele. E ali ele decide tirar a arma da mãe dele, porque a mãe dele está emocionalmente descontrolada, né? A falta, a ausência do marido, aquela situação toda acontecendo com ela, e ela está um pouco depressiva e totalmente ali descontrolada, e o Diego vai tirar a arma dela, retira o cartucho da arma, um único cartucho que havia sobrado, e ela percebe, ela tá lá fazendo
um artesanato na madeira e ela percebe o momento que o Diego trava a espingarda e ela pede a espingarda de volta e ele entrega sem o cartucho. O Diego percebe que ele precisa proteger a mãe dele, porque a mãe dele está num estado ali bem complicado, né? E ele percebe que ele precisa ter coragem para proteger a mãe dele. Tem um momento ali que ele ouve um barulho, quando ele vai ver a mãe dele está pendurada numa corda pelo pescoço. Ele consegue cortar aquela corda e ele pega a mãe dele e fala: mãe, eu vou te proteger. O Diego ele chama a mãe dele para fugir, ele fala que eles precisam fugir dali e sai com a mãe dele. Quando chega na porta da casa, a mãe dele empurra ele para fora e volta para dentro e fecha a porta. Fala: ele precisa de mim, referindo-se àquela imaginação daquele ser na mente dela. E o Diego fica fora da casa, não consegue abrir a porta, ele consegue lá um machado e quebra a parede ali que é de madeira e entra na casa. Só que quando ele chega na casa, a mãe dele está ferida, com a faca na mão, e ele, nesse momento, ele taca fogo ali na casa, ele derrama uma gasolina ali, entorna a gasolina ali em tudo e artia fogo e sai com a mãe dele, sai puxando, arrastando a mãe dele. E esse final é bem triste e bem perturbador, né? Porque o Diego ele sai ali puxando a mãe dele, põe a mãe dele numa carroça ali, sai empurrando e leva ela para um rio. E lá ele solta ela no rio, na água do rio, e a água leva o corpo da mãe dele, ele fica sozinho e ele começa a ter umas alucinações, ele começa a ver aquele ser nos olhos dele, vê a garota, e o filme acaba aí com ele naquele rio, seguindo sozinho a vida dele. É um final bem triste, bem perturbador. O Páramo foi lançado em outubro de 2021, ainda pode ser visto na Netflix. E essa é a nossa história de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.